Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito da provável escalação do Clube do Remo já para o jogo de domingo. Sim, já tem escalação rodando aí pelas redes sociais. A gente vai conversar com vocês sobre esse provável time, se seria ou não uma boa escalação aí colocada em campo pelo técnico Antônio Oliveira, inclusive com mudanças, retornos importantes e desfalques que seriam ali com certeza muito sentidos. Mas será que o Remo tem um banco de reservas à altura para substituir esse jogador que poderá ficar de fora deste confronto? Quero também conversar a respeito das atualizações do mercado da bola. Tem uma situação burocrática que precisa ser resolvida em relação a um atleta que pode ser anunciado pelo Leão Azul a qualquer momento, e falar, claro, da viagem do Clube do Remo para Chapecó para encarar a Chape no próximo domingo a partir das 18h30, valendo, quem sabe, uma vaga finalmente neste G4 da competição. Tá na hora de retornar, hein, Leão, para essas primeiras posições aí da Série B. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Também clica aí no botão hypar. E lembrando, hein, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, quero primeiramente conversar com vocês sobre essa janela de transferências que abriu hoje, dia 10 de julho, vai até o mês de setembro. O Remo tem aí 2 meses para se programar, para se planejar, para fazer as contratações que serão necessárias para justamente corrigir a rota durante esse caminho da Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo, a gente sabe, precisa ainda de um meia armador, precisa desse chamado centroavante, que a gente sabe que está difícil de encontrar no mercado, precisa de um lateral direito que já vai ser anunciado, quem sabe mais um lateral esquerdo, já que temos só o Sávio e apenas também o Alan Rodrigues. E claro, ainda precisamos de outras posições que a comissão técnica deve avaliar e deve indicar para a diretoria. Quem deve ser anunciado aí nos próximos dias é o volante Nathan Camargo, que veio lá do Guarani, o próprio Nathan Santos, que está vindo lá do Internacional, que pertence ao Santos, e o Tite Ortiz, né, o argentino de 32 anos, que está vindo lá do Sport. Ontem, o executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, ele comentou na apresentação do Vitor Cantillo sobre a situação burocrática em relação à documentação do Tite Ortiz. Ele espera que essa documentação seja logo, né, resolvida, que chegue logo para o Clube do Remo, para que o Tite Ortiz possa ser anunciado, já que é um jogador muito importante justamente para as pretensões aí do trabalho do Antônio Oliveira, e pode inclusive já chegar a brigar pela titularidade, seja no meio campo, seja no ataque do Leão Azul. Remo que pode ter variações táticas, obviamente, com a chegada desses reforços. Então, a situação burocrática resolvendo, o Remo vai, obviamente, anunciar. E aí o Tite Ortiz, já com essa nova janela de transferências já aberta e o nome dele caindo no bid, ele poderá, obviamente, fazer a sua estreia pelo Leão Azul. Quem deve fazer a estreia no próximo domingo é o Vitor Cantillo. Como eu já comentei com vocês aqui no canal, hoje, já que abre a janela, o Remo tem até amanhã para ter o nome do Vitor Cantillo caindo no bid da CBF e assim ele podendo já estrear pelo Leão Azul. O Remo que viaja hoje ao 12h30 mais ou menos para Chapecó. A gente sabe que é uma logística complicada, talvez seja a logística mais difícil da Série B, né, de você viajar para Chapecó, então tem que ir realmente com uma certa antecedência. O jogo é apenas no domingo. O Remo que deve fazer 2 trabalhos lá em Chapecó, talvez até em grama sintética, já que o piso lá da Arena Condá é agora de grama sintética. A gente sabe que tem uma diferença você enfrentar uma equipe em grama natural e enfrentar uma equipe em gramado sintético. Como eu comentei com vocês ontem, talvez o Regis nem entre nesse jogo, justamente porque a gente sabe que esse piso é perigoso para lesões, né? A gente sabe que um jogador fisicamente mais vulnerável, como é o Regis,
acabam sofrendo, né? Em relação a esse tipo de gramado, já foi até comprovado cientificamente isso, né? Por alguns profissionais do meio do futebol. O próprio Fernando Diniz já comentou sobre isso, de que ele não gosta, né, de colocar atletas dentro de campo em gramados sintéticos, porque sabe que as lesões são mais frequentes, principalmente no jogo de muita intensidade, que é o futebol atualmente. Então, Regis, caso obviamente não entre, mas se entrar, será por apenas alguns minutos, ele que está retornando de lesão aí depois de um bom período afastado. E o Remo, que já tem um certo time provável aí, já está rodando nas redes sociais a escalação provável do Leão para este duelo do próximo domingo contra a Chapecoense. Chapecoense que está empolgado na competição, vem de uma vitória muito importante fora de casa, difícil contra o Operário, tá? É bem difícil vencer o Operário lá em Ponta Grossa. E a Chapecoense que está a 2 pontos do Clube do Remo. Atualmente a Chape está em 7º lugar, atrás do Atlético Paranaense, atrás do Remo e obviamente dos times que estão no G4, né? O Coritiba, Goiás, Novo Horizontino e também o Avaí. A Chape é sempre complicada de se enfrentar jogando na Arena Condá, que deve ter lá o apoio do Fenômeno Azul mais uma vez. E a provável escalação, como eu disse, que já está rodando nas redes sociais, o próprio Magno Fernandes trouxe lá no Twitter essa informação, é com esse seguinte time aqui, tá? Marcelo Rangel no gol, Marcelinho na direita, Klaus e Kaique Almeida, tá? No lugar ali do Reinaldo, que saiu machucado. Então, Kaique Almeida deve ter agradado a comissão técnica também, deve iniciar o jogo ao invés do Camutanga. E na esquerda, o Sávio. No meio de campo, um retorno muito importante. Caio Vinícius está nessa provável escalação, ele que também está retornando aí de lesão depois de um bom tempo afastado. Inclusive perdeu o Repá, né? Perdeu o jogo também contra a equipe do Cuiabá, o próprio jogo do Atlético. Caio Vinícius não conseguiu retornar e é um retorno muito importante para o Leão Azul neste jogo. Vitor Cantígio, cotado para começar o jogo também, claro, caso toda a documentação esteja ok, e o Jaderson também ali no meio de campo, um meio de campo que seria bem diferente daquele meio de campo que iniciou contra o Cuiabá, com o Luan Martins e o Pedro Castro. No ataque, Janderson na direita, Marrone na esquerda e o Davó mais centralizado, né? Essa seria a provável escalação do Leão, que eu sinceramente gostei. Eu sinceramente curti esse time aí. É claro que jogar contra a Chapecoense lá vai ser complicado, mas na minha opinião o que vai determinar, obviamente, um bom jogo do Remo é como o Remo vai controlar a partida diante da Chape. Eu acho que isso vai ser muito importante, principalmente com a aplicação na marcação diante da equipe catarinense. Mitch, mas por que tu não tá falando um nome muito importante nessa escalação? Cadê o Pedro Rocha? Pois é. Para quem acompanha ontem nosso podcast, para quem já acompanha as nossas redes sociais, ontem mesmo a gente trouxe a informação que o Paulo Cachado soltou na Rádio Clube de que o Pedro Rocha acabou sentindo o músculo adutor da coxa. Com isso ele nem treinou ontem, tá? Não participou da atividade. Como o Remo já viaja hoje para Chapecó, obviamente que ele está fora da relação do time que vai encarar a Chape. Pedro Rocha é um dos jogadores que mais atuaram em 2025. A gente sabe que sequência grande de jogos acaba acarretando em microlesões, acaba acarretando em desgaste físico e uma hora, né, o corpo do cara iria pedir a conta, né? O corpo do cara não ia aguentar e ele precisaria ser poupado. Então é melhor você parar, né? Você sente um músculo, é melhor você parar do que você forçar uma lesão mais grave, aí você perder por 4, 5 jogos, como foi o caso do Caio Vinícius, como foi o caso do Regis, que ficaram um bom tempo aí sem atuar com a camisa do Leão Azul Paraense. Então, é uma reta final de preparação aqui em Belém, já viaja hoje, como eu disse, para Chapecó, com esses desfalques, mas na minha opinião, com condições, obviamente, de trazer pontos lá de Chapecó. Ontem, inclusive, a gente fez uma projeção lá no podcast sobre a pontuação final do Remo no primeiro turno. E a gente chegou no consenso de que o Remo pode terminar o primeiro turno com 32, 33 pontos. 30 pontos também não seriam tão ruins assim, mas claro, se você falar 30 pontos, o Remo teria que vencer os 2 jogos em casa e perderia os 2 fora. Então eu coloco 32 para no mínimo a gente empatar 2 jogos fora e vencer os 2 jogos em casa. No mínimo, para a gente fechar o primeiro turno com uma pontuação legal e manter essa pegada para o segundo turno na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que para alguns torcedores mais pés no chão, o ideal é chegar logo nos 45 pontos. Não tira a razão deles, tá?
é legal você também chegar nessa pontuação para ficar mais tranquilo em relação ao campeonato. Mas a gente sabe que o objetivo do Remo é lutar pelo acesso à primeira divisão neste ano de 2025. É isso, pessoal, um vídeo neste meio-dia trazendo para vocês aqui as informações sobre o Leão. À noite, se Deus quiser, estaremos com mais informações aqui, atualizando sobre várias informações para vocês a respeito do Leão Azul Paraense. Não esquece de deixar o like, não esquece de hypar o conteúdo, de comentar os assuntos desse vídeo, de verificar, claro, a tua inscrição aqui no canal. Tamo junto, forte abraço, valeu!